Boa noite a todos, os encarnados e desencarnados aí presentes, né? Como o tema da palestra hoje é sobre a família, eu trouxe uma música de abertura aqui chamada A Família é o Lugar, do Grupo Bem, um grupo espírita. Talvez eu viva bem sozinho e assim possa continuar, mas sei que eu tenho um compromisso e eu não posso me enganar. Errar faz parte do caminho, mas juntos vamos encontrar o amor de mãe, de pai e filhos. A família é o lugar. São muitas casas pelo mundo, mas muito poucas têm um lar. E eu vou tentar fazer de tudo pra esse laço apertar. Errar faz parte do caminho, mas juntos vamos encontrar o amor de mãe, de pai e filhos. A família é o lugar. Talvez eu viva bem sozinho e assim possa continuar, mas sei que tenho um compromisso e eu não posso me enganar. Errar faz parte do caminho, mas juntos vamos encontrar o amor de mãe, de pai e filhos. A família é o lugar. São muitas casas pelo mundo, mas muito poucas têm um lar. Eu vou tentar fazer de tudo pra esse laço apertar. Errar faz parte do caminho, mas juntos vamos encontrar o amor de mãe, de pai e filhos. A família é o lugar, a família é o lugar, a família é o lugar. Essa é a música que todo mundo conhece, é da Ana Vilela, Trem Bala. Quem quiser cantar, pode ficar à vontade. Não é sobre ter todas as pessoas do mundo pra si. É sobre saber que em algum lugar alguém zela por ti. É sobre cantar e poder escutar mais do que a própria voz. É sobre dançar na chuva de vida que cai sobre nós. É saber se sentir infinito num universo tão vasto e bonito. É saber sonhar. Então fazer valer a pena cada verso daquele poema sobre acreditar. Não é sobre chegar no topo do mundo e saber que venceu. É sobre escalar e sentir que o caminho te fortaleceu. É sobre ser abrigo e também ser morada em outros corações. E assim ter amigos contigo em todas as situações. A gente não pode ter tudo. Qual seria a graça do mundo se fosse assim?
Por isso eu prefiro os sorrisos e os presentes que a vida trouxe pra perto de mim. A gente não pode ter tudo. Qual seria a graça do mundo se fosse assim? Por isso eu prefiro os sorrisos e os presentes que a vida trouxe pra perto de mim. Não é sobre tudo que o seria era capaz de comprar, e sim sobre cada momento, sorriso a compartilhar. Também não é sobre correr contra o tempo pra ter sempre mais, porque quando menos se espera a vida já ficou pra trás. Segura o seu filho no colo, sorria e abraça os seus pais enquanto estão aqui. Que a vida é trem, bala, parceiro, e a gente é só passageiro prestes a partir. Ai, 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 segura o teu filho no colo, sorria e abraça os seus pais enquanto estão aqui. Que a vida é trem-bala, parceiro, e a gente é só passageiro prestes a partir. Meus amigos, essa atividade de sábado à noite, que vocês já devem ter percebido que nós intitulamos de palestras públicas, né? Mas tem pouco de palestra aqui, tá certo? O que nós fazemos é uma reflexão acerca dos temas da doutrina cristã, da doutrina espírita. É uma atividade que por muito tempo foi coordenada por nosso irmão Ariston. E o Ariston sempre gostava muito da participação do público, né, das pessoas que aqui vinham. E de forma que vocês sintam-se à vontade também para participar, tá certo? Muito feliz de ver esse auditório com mais gente hoje. E eu peço a vocês também que, se possível, se puderem divulgar, trazer amigos, parentes. Essa é uma atividade predominantemente educativa, mas a doutrina espírita ela é educativa. Antes do fenômeno mediúnico, que nos atrai a todos, né? Nós precisamos entender que esses momentos de educação espiritual são mais importantes para a nossa evolução do que propriamente o fenômeno em si. Não que não seja importante, né? Nós temos atividades aqui no Monte, grupos de cura, grupo de o Anel de Luz, né? Que são atividades voltadas para o contato com a espiritualidade, os fenômenos mediúnicos, mas a atividade educativa é muito importante também. Mas então, o tema que nós nos propomos a fazer reflexão hoje se intitula Laços de Família. Se nós pensarmos o que é família, né? A ideia que nós podemos ter é de que é um grupo de indivíduos, né, ligados por uma genealogia, uma ancestralidade, né, por um sobrenome. Muitos deles vivem no mesmo espaço físico, compartilhando experiências de vida, compartilhando momentos,
né? Do ponto de vista legal, digamos assim, indivíduos que estão ligados a um patrimônio, né, em comum, não é isso? Se nós trouxermos a definição para o coração, nós vamos pensar que família é aconchego, um porto seguro, pessoas em quem temos confiança, com quem temos uma relação profunda e complexa, né? Mas também família é sede de problemas. Essa que é a verdade, né? Quem de nós, né, no seio da família, não experimentamos momentos desagradáveis, momentos desafiadores, né? Uma pessoa ou outra, um parente ou outro, por quem nutrimos uma certa antipatia, quem nutre uma certa antipatia por nós. E isso é muito natural que seja assim. Se nós considerarmos que o mundo é a escola do espírito, nós podemos dizer que a família é a sala de aula. Nós podemos dizer que o seu irmão, a sua mãe, o seu primo, o seu tio, são alunos na mesma sala de aula, mas também são seus professores. E nós vamos nos aprofundar um pouco mais dentro da doutrina espírita e vamos ver a origem disso. Mais especificamente, Evangelho segundo o Espiritismo. E as reflexões que eu tenho tido a oportunidade de fazer aqui, eu tenho meio que obrigação de citar as obras da codificação. Nós já conversamos aqui com os irmãos que fazem parte do grupo, inclusive. As obras, digamos, paralelas, né, que foram psicografadas, recebidas depois das obras de codificação, são muito importantes, são importantíssimas. Mas a doutrina espírita, ela está aqui, no Evangelho segundo o Espiritismo, no Livro dos Espíritos, na Gênese, nos livros do codificador. De forma que o ponto de partida, o ponto inicial para qualquer estudo da doutrina espírita é o Evangelho segundo o Espiritismo. E nós vamos, então, encontrar tudo que nós precisamos para entender a função da família na visão espírita, neste capítulo intitulado Honrai a vosso pai e a vossa mãe, capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo. O capítulo se inicia com uma citação do Êxodo, que diz assim: honrai a vosso pai e a vossa mãe, a fim de viverdes longo tempo na terra, que o Senhor vosso Deus vos dará. A primeira reflexão que podemos fazer é o seguinte: a citação bíblica é honrai vosso pai e vossa mãe. Não é honrai vosso filho e vossa filha. Por que eu digo isso? Porque já existe na própria citação um sentido de que o filho deve honrar ao pai. O contrário é verdadeiro? É, mas antes o filho. O Evangelho, então, segue num tópico que se chama piedade filial. Quis Deus mostrar por essa forma que ao amor, honrar vosso pai e vossa mãe, que ao amor se deve juntar o respeito, as atenções, a submissão e a condescendência, o que envolve a obrigação de cumprir-se para com eles, os pais, de modo ainda mais rigoroso, tudo o que a caridade ordena, relativamente ao próximo em geral. Ou seja, não existe indivíduo caridoso se não honra pai e mãe. A lei da caridade, a lei de amor, ela se inicia com pai e mãe. Honrar pai e mãe não é só respeitar. Um parêntese aqui. Pai e mãe, eu não estou falando só de pai e mãe biológico, tá certo? Estou falando daquela pessoa que faz o papel do pai e da mãe. Honrar pai e mãe não significa só respeitá-lo, mas assisti-lo,
também. Assisti-lo materialmente? Sim. Mas assisti-lo emocionalmente, que ainda é mais difícil. Não sei se vocês acompanham, nós, por trabalharmos com a área de saúde, principalmente nos países mais ricos, tá? Esse fenômeno tem acontecido. Os indivíduos têm feito seguros durante a vida, né? Para poder pagar uma casa de repouso na velhice. Muitos deles vão a essa casa, são casas super preparadas, né? Boa moradia, boa alimentação, apoio médico. Isso é muito comum nos países da Europa, Estados Unidos também. Mas é certo que o indivíduo vai para lá numa certa idade e muitos deles não recebem a visita de um filho. Que mundo é esse, né, que nós estamos vivendo? Quer dizer, o apoio ao idoso, ao pai e à mãe, é o apoio material apenas. É necessário, né, que o indivíduo seja assistido emocionalmente também. Tá certo? Muitos pais, muitas mães não conseguiram ou não conseguem cumprir a missão de ser pai e mãe. Mas isso não nos desobriga da piedade filial, né? Como o Evangelho coloca aqui. Lembrem, nós temos que nos lembrar, né? O mandamento é honrai vosso pai e vossa mãe, não é honrai vosso filho e vossa filha. Então, parte antes do filho para com o pai. De forma que se um filho tem alguma desavença com seu pai ou com sua mãe, essa desavença tem que ser resolvida antes pelo filho. É isso que a gente entende do Evangelho. Mas o certo é que o capítulo começa a se aprofundar cada vez mais e mais. E então, nós temos aqui uma citação, uma passagem da vida do Cristo, que se nós avaliarmos superficialmente, nós vamos chegar a conclusões erradas. Vou ler para vocês. E tendo vindo para casa, reuniu-se aí tão grande multidão de gente em volta de Jesus Cristo, né? Que eles nem sequer podiam fazer sua refeição. Sabendo disso, vieram seus parentes para se apoderarem dele, pois diziam que Jesus, né, perdera o espírito. Entretanto, tendo vindo sua mãe e seus irmãos, e conservando-se do lado de fora da casa, provavelmente onde ele estava, mandaram chamá-lo. Ora, o povo se assentara em torno dele e lhe disseram: tua mãe e teus irmãos estão lá fora e te chamam. E ele lhes respondeu: quem é minha mãe? E quem são meus irmãos? E perspassando o olhar pelos que estavam sentados ao seu derredor, disse: eis aqui minha mãe e meus irmãos. Pois todo aquele que faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. O Evangelho segundo o Espiritismo é uma obra incrível, gente. Porque, além de atemporal, toda vez que nós fazemos uma leitura, nós aprendemos algo novo, né? Pode-se ler 100 vezes as passagens e é sempre alguma coisa nova. A gente precisa relativizar essa passagem aqui de Jesus. Por quê? Porque se nós formos tomar ao pé da letra, nós vamos entender que Jesus está renegando seus irmãos e sua mãe. As citações bíblicas sobre a família do Cristo, elas são escassas. E aí, demanda muito estudo de teologia, provavelmente alguns textos se perderam, né? Outros não foram valorizados como deveriam ser, mas o certo é que as citações aos irmãos de Jesus, e parece que esses irmãos eram irmãos por parte de pai, Maria só teve como filho Jesus Cristo, esses irmãos, toda vez que eles são citados, parece que eles não tinham muita afinidade com Jesus. Nenhum deles deu testemunho da doutrina cristã, pelo contrário. Alguns deles, né, consideravam até que Jesus deveria ser julgado pelas autoridades.
Deveria, como foi, né? Depois de um tempo. E aí é muito interessante, porque eu lendo essa passagem, eu pensei assim, a família que nós temos, Jesus também tinha. Percebem? Jesus tinha irmãos que tinham resistência com ele também. Né? Mais uma vez aí o exemplo da família, que não é só aconchego, que também é local de sacrifício, né? De problemas. Não é isso? Olha como é que ele se expressa aqui. Vieram se apoderar dele porque diziam que ele tinha perdido o espírito. Perdido o espírito, a tradução é ficado louco, né? Não estava fora de suas faculdades mentais. Quanto à sua mãe, Maria, é óbvio que Jesus devia, não só devia, né? Jesus tinha muita admiração por Maria. Mas se nós observarmos a vida de Maria, Maria não peregrinava com Jesus. Ela não dava testemunho da doutrina cristã. Ela era pura solicitude materna, né? Foi um espírito que assumiu a sua missão sem questionamento, né? E de uma fortaleza muito grande. Mas nós não temos relatos, como eu disse. Pode ser que, historicamente, nós tenhamos perdido esses textos e tal, mas Maria não dava testemunho da doutrina cristã. Apesar disso, Jesus Cristo a amava muito. O que acontece aqui é que nós precisamos nos aprofundar um pouquinho em alguns conceitos que para aquela época não podiam ainda ser revelados. Mas quando a doutrina espírita surge, algumas palavras de Jesus começam a fazer todo sentido. E aí eu quero ler umas perguntas do Livro dos Espíritos para vocês, para que nós continuemos aqui a avaliar essa passagem da vida de Jesus. Pergunta 203. Para quem não conhece, o Livro dos Espíritos é um livro que ele é escrito em forma de perguntas, tá certo? São perguntas feitas para a espiritualidade maior e codificadas por Allan Kardec, né? Pergunta 203. Os pais transmitem aos seus filhos uma porção da sua alma ou se limitam a dar-lhes a vida animal, a que uma nova alma mais tarde vem adicionar a vida moral? Resposta dos Espíritos. A vida animal somente, porque a alma é indivisível. Né? O que a gente tira daí? Quem criou o espírito? O espírito é a criação de Deus. Então o pai e a mãe não criam aquele espírito. Eles dão o envoltório material, né, corporal, para aquele espírito que já existe. Né? É possível que o espírito esteja sendo criado por Deus naquele momento? Difícil, mas pode. Mas de qualquer forma o espírito não foi criado pelos pais. Continuando, pergunta 204. Uma vez que temos tido várias existências, a parentela remonta além da nossa existência atual? Aqui a gente aborda um outro ponto da doutrina espírita que se chama pluralidade das existências e reencarnação. Então, uma vez que nós já temos tido outras vidas pretéritas, a parentela remonta a essas vidas? Isso não pode ser de outra forma, a resposta. A sucessão das existências corporais estabelece entre os espíritos laços que remontam a existências anteriores. Daí, muitas vezes, a causa da simpatia entre vós e certos espíritos que vos parecem estranhos. Né? Ou seja, na maioria das vezes, na mesma família reencarnam espíritos simpáticos um ao outro, que já têm uma história juntos, né? Algumas vezes não, né? Algumas vezes espíritos, pelo contrário, com problemas sérios um com o outro. Nós vamos aprofundar um pouco mais para frente. Algumas vezes espíritos que não se conhecem, pode acontecer, tá certo? De qualquer forma, a nossa família não se formou no momento do nascimento daqueles indivíduos que estão ali. A nossa família já se formou
antes, né? E ela permanece depois de nossa morte. Pergunta 205. Aos olhos de certas pessoas, a doutrina de reencarnação parece destruir os laços de família, os fazendo remontar além da existência atual. A resposta: ela os estende, mas não os destrói. A parentela estando baseada sobre as afeições anteriores, vidas anteriores, os laços que unem os membros de uma mesma família são menos precários. Os laços que nos unem aos nossos familiares são muito maiores do que nós imaginamos e muito mais antigos. Ela aumenta os deveres da fraternidade, visto que entre os vizinhos ou em vosso servidor pode-se encontrar um espírito que esteve ligado a vós pelos laços consanguíneos. Então aquele seu servidor, simples, humilde, ele pode ter sido da sua família sanguínea material, né? Família terrena. E os nossos problemas e as nossas afeições remontam de muito antes. Quiçá os problemas tenham origem em falhas nossas. Então, nós devemos refletir sobre isso. Retornando ao Evangelho, o que Jesus quis dizer com quem são meus irmãos e minha mãe? Todos que fazem a vontade de Deus são minha irmã, meu irmão e minha mãe. Ele quis dizer exatamente isso, né? Que todos que estavam ali faziam parte da família espiritual dele. Jesus tinha uma visão muito além da vida terrena e da vida material, né? Era um diamante no meio de pedra bruta. Então, naquela época, Jesus já tinha não só conhecimento, ele tinha onisciência, ciência da eternidade da alma, da imortalidade do espírito, da pluralidade da existência, dos laços de família espirituais. E essa é a mensagem que ele passou aqui. A mensagem não é: não considero minha mãe, não considero meus irmãos. A mensagem é: família por família, todos vocês são família, né? Espiritual. Né? Que a obrigação que ele tinha com seus parentes não era pelos laços consanguíneos ou pela família material. A responsabilidade que ele tinha com seus parentes se dava pela lei de amor, né? Não era pela lei terrena, né, de ser da mesma família, né? E Jesus foi o maior exemplo disso. Vou pedir para o Vinícius fazer uma pausa musical, né? Mais refletir um pouco. Parece que está melhor. Acho que, Renatinho, por favor. Tem uma música nessa parte que o Ricardo trouxe para a gente, né, da relação dos filhos com os pais. No futuro, né, quando os pais se tornam idosos e mais precisam dos seus filhos. Teve uma música que me veio à cabeça que eu sempre gostei muito dela, mas nunca soube do que ela de fato se tratava, né, até saber o título da música. Eu sempre cantei, sempre gostei bastante, que era O Caderno de Toquinho, e que sempre que eu ouvia, vinha para mim como um pai falando com um filho, né? E eu tinha aquele sentimento de um amor infinito, um amor para toda a vida, e que merecia essa relação mútua desse amor entregue.
vou seguir você do primeiro rabisco até o beabá. Em todos os desenhos coloridos vou estar. A casa, a montanha, duas nuvens no céu e um sol a sorrir no papel. Sou eu que vou ser seu colega, seus problemas ajudar a resolver. Te acompanhar nas provas bimestrais, você vai ver. Serei de você confidente e fiel, se seu pranto molhar meu papel. Sou eu que vou ser seu amigo, vou lhe dar abrigo se você quiser. Quando surgirem seus primeiros raios de mulher, a vida se abrirá num feroz carrossel e você vai rasgar meu papel. O que está escrito em mim, comigo ficará guardado se lhe der prazer. A vida segue sempre em frente, o que há de fazer? Só peço a você um favor, se puder, não me esqueça num canto qualquer. Só peço a você um favor, se puder, não me esqueça num canto qualquer. Meus amigos, nós analisamos aqui a perspectiva do filho para com o pai. Nós também avaliamos o fato inequívoco de que existe uma família material e uma família maior e real, a família espiritual. O Evangelho é tão completo que ele não se limita a avaliar por apenas uma perspectiva. E nesse capítulo tem um dos textos mais bonitos do Evangelho segundo o Espiritismo, que é um texto de Santo Agostinho, que se chama A Ingratidão dos Filhos e os Laços de Família. Se vocês puderem, está no capítulo Honrai a vosso pai e vossa mãe, se vocês puderem ler hoje à noite, são 3 páginas. Por que eu digo bonito? Porque Santo Agostinho dá uma aula de vida espiritual aqui. Ele nos relata exatamente o que acontece com o espírito depois da morte material, depois do desencarne, depois do retorno à pátria espiritual. E ele diz o seguinte: quando nós desencarnamos, diferente do que muita gente acredita, a vida continua e continua regida sob as mesmas leis de Deus, as leis de evolução, a lei de amor, de forma que tudo aquilo de bom que nós aprendemos aqui nós levamos, mas todos aqueles sentimentos ruins nós também levamos. A mágoa, o ressentimento, né? O egoísmo. E o que acontece? Nós, a maioria de nós estamos reencarnando. Vocês se assustariam se vocês pudessem ver quantas reencarnações junto com os mesmos espíritos. E sabe por que isso acontece? Porque a gente não resolve os problemas. Nós não resolvemos os problemas.
São inúmeros relatos na literatura espírita de irmãos que reencarnam juntos durante 10 reencarnações, cometendo os mesmos erros. Só muda a posição. Tem aquele caso das famílias que disputavam terras, e um vinha, matava o outro numa reencarnação, voltava, e o outro matava o outro. E ficavam nesse balanço. Eu fico imaginando o que os mentores espirituais falam: meu Deus do céu, me tira dessa. É a 10ª vez que esse cara está na minha sala de aula aqui, o que eu faço com ele? E nós todos estamos nessa situação, vocês podem ter certeza, porque senão nós não estaríamos aqui. Mas Santo Agostinho aborda o seguinte tema, que o espírito, na erraticidade, ele não para de evoluir. Ele pode até optar por ficar estagnado. Regredir não regride, né? Mas, aí eu chego lá, vou dar um exemplo. Tem uma briga horrível aqui com meu irmão, passa a minha vida inteira sem olhar na cara dele, né? Desencarno. Chego lá, eu continuo, toda vez que eu vejo meu irmão, eu continuo com o mesmo sentimento. Não muda, não. Ah, agora eu virei um anjo e vou para o paraíso. Não. Não existe. Virei santo, né? Ou vou para um lugar, estou condenado. Nunca mais na minha vida eu posso. Não. Mas quando eu chego na vida espiritual, a minha visão é muito além da vida corpórea. Eu consigo enxergar as minhas outras reencarnações e falo assim: meu Deus, tá aí porque eu brigava com ele. Não devia ter feito isso. E aí o espírito medita, estuda, e ele chega à conclusão de que ele precisa de uma nova vida, de uma nova reencarnação junto àquele irmão. E ele toma uma boa resolução. Ele pede aos mentores, né? Ele pede à equipe espiritual: por favor, me dê outra reencarnação. Eu quero ser filho dele numa outra reencarnação, eu quero ser um irmão, quero... né? Mas o pessoal lá em cima não é assim, não. Não, então toma. Fica observando, né? Ih, esse cara aí, vamos ver se ele quer mesmo. E ele vai estudando, né? Se desenvolvendo. Até que é concedido, e não é rápido não, viu, gente? Não é rápido não. Demora às vezes a ter essa chance. Por isso que vamos aproveitar essa chance aqui que nós estamos tendo. Só que o problema é maior do que a gente pensa. Porque quando a gente está na vida material, quando a gente reencarna, a gente não lembra mais do que a gente fez. E aquele impulso de antipatia com seu irmão, ele permanece. E a prova é feio o negócio. E aí você erra de novo. Se você não estuda, se você não tem isso aqui, é por isso que eu estou falando. Você pode frequentar o centro espírita, né? Que você vai lá fora e vai fazer a mesma coisa. Porque isso aqui é que traz conhecimento. Educação espiritual. E aí você vai pensar 2 vezes. Poxa, mas ele tirou tudo de mim. Mas aí você vai pensar: será que eu não tirei tudo dele em outro momento? Percebe? Santo Agostinho, mais na frente, nessa parte, uma mãe que recebe no seio de sua família, como filho, um filho ingrato. E ele, então, nos explana que é obrigação dessa mãe tentar colocar esse filho no bom caminho. Se ela vai conseguir, às vezes não consegue. Mas que, da mesma forma que nós citamos o exemplo aqui, a mãe que tiver um filho que não segue um caminho correto, ou que a decepciona, ela tem que pensar: por que esse menino veio para mim? E ela tem a obrigação, eu estou falando de mãe, mas pai também, né? De tentar, com todas as suas forças, colocar essa criança no caminho correto. Ela tem, é tão atual o texto do Evangelho, que ele nos diz assim:
É obrigação do pai e da mãe, desde a mais tenra idade, observar as más inclinações da criança e tentar corrigi-lo. Porque a criança já tem más inclinações. Essa história, a criança é pura, até certo ponto. A criança traz uma bagagem de outras vidas também. A gente ainda tem tempo, né? Eu vou contar uma história para vocês. Uma das vantagens de trabalhar com a dor dos outros, meu irmão Sérgio sabe disso, é ouvir histórias das mais belas possíveis. Porque o indivíduo, quando te procura com dor, né, a dor física, ele abre o coração. E essa história, eu brinco com essa paciente minha que a gente podia escrever um livro. Ela se casou muito jovem com um rapaz, ela com 20 anos, ele com 21, se não me engano. E tentaram por um bom tempo ter um filho. Não conseguiram. Decidiram então, vamos adotar uma criança. Visitaram um local que acolhia essas crianças para adoção. Olha a coisa. E crianças das mais variadas idades. Bebezinho, criança de 3 anos. E ela se sentiu atraída por um rapaz de 14 anos que tinha nascido com uma síndrome genética rara. Observe. Essa síndrome, primeiro, alteração nos órgãos sexuais, hermafroditismo. Para quem não sabe, não tinha definição de gênero, masculino ou feminino. Agressivo. Extremamente agressivo. Problemas psicológicos quanto à sexualidade. Expectativa de vida baixa. E ela bateu o pé. Eu quero ele. O marido falou, mas não é possível. Você quer arranjar problema para sua vida. Ela falou, eu não sei. Eu devo estar louca, mas eu senti. E esse marido sentiu só problema, mas a amava muito e entrou na missão com ela. Eu a conheci porque ele consultava comigo, ela levava ele para consultar, porque ele já maior, né? Com 16, 17, 18 anos. Ele fugia de casa e tinha relacionamentos com moradores de rua. E pegava toda sorte de doenças. Não foi uma nem duas vezes que ele agrediu a mãe. E ela, firme na missão. Firme. Mas não é aquela firmeza de alguém que, tá tudo lindo, não. Ela entendia. Ela entendia a dificuldade. Mas ela aceitou o chamado. Assim como Maria aceitou o chamado de ser mãe de Jesus, ela aceitou. Esse rapaz faleceu aos 19 anos por complicações da doença. São síndromes muito debilitantes, né? Essas síndromes genéticas. Ela já estava com 44 anos, praticamente 45 anos. E um ano depois ela engravidou. Engravidou aos 46 anos de idade. Aí vocês vão me dizer, como pode uma pessoa não acreditar em vidas anteriores? É muito claro, gente. Ela só pôde ter um filho dela depois que ela cumpriu essa missão. De onde vem isso? É tão claro assim. Eu não sei se para vocês é, mas para mim. Ela precisava cumprir essa etapa. Alguma coisa ela viveu com essa criança em outro. Né? Estou falando ela porque a coisa era mais com ela. Né? O marido também provavelmente tinha alguma relação. Mas eu estou falando isso como exemplo da mãe que Santo Agostinho descreve aqui. Que não necessariamente é mãe biológica. Né? Pode ser uma mãe adotiva também.
Eu queria abordar só um outro tema, antes da gente pedir para o Vinícius fazer uma última música, que é abordar a dimensão do casal agora. Há mais ou menos 2 semanas, né, vocês devem ter acompanhado o falecimento do Tarcísio Meira, né, um ator famoso. Hein? E eu não costumo acompanhar muito assim, mas minha esposa me mostrou um vídeo dele com a Glória Menezes, que é a esposa, né? São 59 anos de união. E ele disse uma coisa muito interessante nessa dimensão do que é de família, né? Casal. Ele disse o seguinte: eu não sei definir o relacionamento com a Glória, tal, mas eu sei dizer que nós nos amamos muito. E eu sinto que é preciso amar as pessoas. E eu vejo que as pessoas procuram se chocar, ele usou esse termo, entrar em choque. E aí não tem jeito, aí tem que separar. Uma declaração simples assim, mas eu fiquei pensando. Eu tenho a impressão que os dias de hoje é muito fácil casar e descasar, sabe, gente? Assim, e não tem nenhum discurso moralista aqui, tá? E eu fico pensando na motivação das pessoas para se unir. O capítulo do Evangelho aqui, não separeis o que Deus uniu, que é um outro capítulo do Evangelho. A doutrina espírita, ela não é contrária à indissolubilidade do casamento, como algumas outras religiões são. Tá certo? A doutrina espírita considera que a única coisa, aquilo que vem de Deus não se dissolve. Mas o que vem do homem pode se dissolver. O que significa isso? O casamento, a união, como a gente reconhece ela, é humana. A lei de amor entre aqueles dois espíritos não é humana. Então, em algum momento, pode-se ter um casamento desfeito? Pode. Às vezes se chega num ponto onde é preciso. Mas isso não retira a responsabilidade que aquele espírito tem com aquele outro. A responsabilidade de sentimento, de amor, né? De caridade. Ou seja, aos olhos de Deus, não importa se você é casado, se você não é. Não importa se você separou ou não é. O que ele quer saber é: você amou? Como Tarcísio Meira falou. Os casais hoje em dia, me parece, né? E eu me coloco no meio disso, faço essa reflexão todo o tempo, porque sou casado também. Qual é a motivação que se tem quando se une com uma pessoa? A motivação é: vamos ser felizes, e a vida é bela, e nós não temos problema nenhum, e tudo é bonito. Se for essa, não vai vingar. Porque, como nós dissemos aqui, esse planeta aqui é escola. E o casamento também é escola. Se a motivação é: acho que nós dois temos coisas em comum, temos uma missão em comum, temos ideias parecidas, temos simpatia um pelo outro, amor, nos gostamos, e nós vamos enfrentar um projeto espiritual juntos, vai vingar. Porque aí os problemas começam a ser um desafio para os dois. Porque os problemas vão existir. Agora, quando começa a existir choque, né? Um chocar o outro, como o Tarcísio Meira falou, aí se encontra o problema. Eu não me esqueço de um colega, bem mais velho, e ele é árabe. Escuta a história. Ele tem um casamento, já está casado há 40 anos. E uma vez eu caí na besteira porque eu fiquei de boca aberta, né? De perguntar como é que ele tinha conhecido a esposa e tal, e ele foi me contar. Ele é de uma família árabe tradicional aqui de Brasília, ele se formou em medicina, e
quando ele se formou, o pai dele falou assim, ó, Nabil, chama Nabil. Ixi, não podia nem falar o nome dele, né? Fulano, você precisa casar. Olha isso. O pai dele. Aí ele falou, sim senhor, papai. Vamos para o Líbano, que eu vou arranjar uma esposa para você. Olha só. Ele foi para o Líbano. Chegou lá, foi apresentado para a moça. No primeiro dia, ele sentou na sala com os pais da moça. Os pais da moça conversaram com os pais dele sobre o dote. Dote, quanto que eles tinham? No segundo dia, ele foi no cinema com a moça e o irmão da moça e o irmão no meio. No terceiro dia, ele passeou na praça só ele e a moça. No quarto dia, eles se casaram. Estão casados há 40 anos, têm 3 filhos. Para mim, isso é uma coisa surreal. Acho que para vocês também. Né? Mas um ensinamento ele me deu. Mas eu falei assim, mas Nabil, casamento arranjado. E ele me disse o seguinte, você tem problemas no seu casamento? Eu falei, lógico, todos nós enfrentamos, né? Relacionamento entre as pessoas. Eu também tenho. A diferença é que eu me casei, culturalmente, né? Provavelmente, eu me casei sabendo disso. Estava preparado para enfrentar isso. E olha que bonito que ele falou. E nós construímos o amor entre nós dois. Lógico que a gente não precisa arranjar casamento, né? Mas mesmo o casal, quando se gosta, ele precisa construir o amor entre os dois. Sempre, é a vida inteira. Porque senão acaba mesmo. Né? E esse amor não é um amor entre homem e mulher só. É o amor espiritual. Né? É a convergência de ideias e tal. A maioria das pessoas não tem o privilégio de encontrar o que a gente chama de alma gêmea. Né? Estou olhando para a Isa aqui. Ó. A alma gêmea, aliás, é um termo incorreto, né? Vocês sabem, pela doutrina espírita. Os espíritos dizem o seguinte, não existe alma gêmea, existem almas complementares. Né? A alma gêmea não existe porque cada espírito é uno, né? Único. Único e indivisível, não existe outro igual. Nem entre irmãos gêmeos. Né? São diferentes. Mas nem todo mundo tem o privilégio de encontrar a alma gêmea. Ou reencarnar junto com essa alma gêmea. Mas nós podemos construir famílias equilibradas, né? Casais equilibrados. Casais que vivam sob a lei de amor. Né? Eu vou pedir para o Vinícius fazer uma última música, depois 3 minutinhos só para concluir o assunto com você. Numa multidão eu posso perceber a sua oração, que atinge nos mais altos montes onde estou. Em um singelo coração manifestou mais puro poder de afeto e me enxergou, rogando por seus prediletos me buscou. Senti na alma seu amor. Peço a ti, Senhor, que olhe pelos meus paizinhos, por favor, que esteja sempre ao meu lado onde eu for, pois sei tu és meu grande amigo, nunca me deixou, esteve aqui sempre comigo a me guiar, em toda queda me ajudou a levantar, buscando a mais pura elevação. E digo ainda que não pretendo magoar os meus irmãos,
pouco de carinho, amor que eu possa dar. Conhecerei os meus por muito se amar, cumprindo o mandamento elementar. E no final que eu tenha forças para nunca lhe deixar, que eu possa aprender com meus erros ao errar, que haja amor assim como eu consiga amar, que eu possa dar aos meus irmãos o que pedi, que a cada passo eu aprenda a caminhar, e nessa estrada eu perceba somos um, não ficará ninguém pra trás, eu vou buscar, mesmo que ele não me veja, o verei, mesmo que ele não me ame, amarei, vou esperar com paciência, vou ficar, como jamais estive só, acompanhar, pra ajudar assim que ele precisar, pois sei que quando eu não puder, tu estará ao alcance de uma oração, e a harmonia vai restar, equilibrar os nossos passos e seguir, e juntos vamos caminhar, e após a ti queremos ir, e que assim seja, graças a Deus. Eu sou suspeito porque eu gosto muito do autor dessa música, viu? Essa música é do Vinícius. Finalizando, gente, deixa eu fazer uma pergunta. Quem aqui faz evangelho no lar? É bom. Quem aqui sabe o que é o evangelho no lar? Quem faz sabe, né? Com certeza. A mensagem que eu queria deixar para vocês é o seguinte. Há 2 ou 3 semanas, nosso irmão Francisco veio aqui fazer uma palestra sobre o maior milagre de Jesus. E ele disse uma coisa muito bonita, que o maior milagre de Jesus é o seu evangelho, que permanece 2020 anos, 2021 anos, né? Vivo, atual. Mas a gente precisa trazer esse evangelho para dentro da nossa família. E o termo, percebam que quando eu falo evangelho no lar, eu não estou falando evangelho em família. Por que eu digo isso? Porque o nosso lar não é só nossa família. O nosso lar é os funcionários que trabalham em nossa casa, os amigos que frequentam, né? Os vizinhos. O Monte Alverne não é uma família, é um lar, né? Tá certo? Os vizinhos. Então, levem para dentro da casa de vocês, né, no sentido físico, e levem para o lar de vocês, nesse sentido amplo, o evangelho. Nosso irmão Sérgio sempre tem cartilhas, né, sobre como realizar o evangelho no lar. Se vocês quiserem depois que nós terminarmos, pegar com ele, é muito simples, é fácil. Como exemplo, na minha casa, minha esposa é católica, e nós fazemos evangelho no lar, e ela lê a Bíblia católica, os textos católicos, sem problema nenhum. E eu leio o Evangelho Espírita, né? E outro dia minha filha me perguntou: papai, você vai ficar chateado se eu for católica? Eu falei: minha filha, eu ficaria chateado se você não acreditasse em Deus. O que você vai ser, você vai amadurecer.
mas a mensagem está sendo passada, né? O exemplo está sendo dado. E é isso que nós podemos fazer. Eu queria terminar. Eu não sei se vocês tiveram oportunidade de ver a chamada para essa palestra de hoje à noite, feita pelo nosso irmão William. Eu queria até agradecê-lo, porque a gente nunca agradeceu ele aqui. E é incrível o trabalho que ele faz com as chamadinhas, né, nos grupos de WhatsApp. Eu comentei com o Renato. O trabalho começa já naquele momento que a gente vê aquela imagem. A gente já começa a refletir ali. Mas essa última foi assim, porque cada vez que eu li o Evangelho eu olhava o flyer que ele fez. Nós não vamos projetar aqui, mas é basicamente um casal com uma criança nas costas do pai, a esposa abraçando o pai e eles de braço aberto fitando um horizonte. E o que eu achei mais bonito? Eles estão de costas aqui para a fotografia. O que nos passa a ideia exatamente disso. O passado já foi. Ele nos trouxe até aqui, na situação em que nós encontramos. Mas o futuro está aberto, né? E o momento é agora. Aproveitem a vida de vocês agora. Façam as pazes com aqueles que vocês, porventura, tenham algum problema, né? Amem muito a família e o lar de vocês. O que passou, passou. O que passou serve de aprendizado. Daqui para frente, a gente vai fazer uma vida nova. Muito obrigado, muita paz para vocês. Vocês levem essa mensagem para o lar de vocês.